Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, quero te convidar a fechar os olhos e orar junto comigo. Senhor Deus, que estás nos céus, como é bom, Pai, estar mais uma vez na Tua presença. Que todos os dias nós possamos ter momentos para Te buscar, para receber de Ti as Tuas bênçãos, receber de Ti o entendimento, receber de Ti sabedoria, para viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que é possível ser vivida, mesmo em meio às dificuldades. Perdoa os nossos pecados, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é um tema muito legal. Hoje nós vamos responder a um questionamento. O tema é: Deus é justo? Quando a gente olha para os contextos bíblicos, a gente às vezes pensa, não, em alguns momentos Deus foi um pouco injusto porque foi severo. Em outros momentos a gente pensa, não, Deus foi injusto porque foi um pouco negligente. Ele deveria ser um pouco mais incisivo nessa situação, nesse contexto. A gente vê muito desses contextos diversos e um pouco conflitantes no Antigo Testamento. A gente vê, por exemplo, a justiça de Deus sendo aplicado para as pessoas que viveram contemporâneos a Noé, que perderam as suas vidas ali no dilúvio. Vemos também a questão das pessoas que moravam em Sodomas, que viviam uma vida totalmente em contradição com a vontade de Deus e perderam suas vidas também. Também podemos ver as pessoas que moravam no Egito, que receberam ali as 10 pragas conhecidas do Egito. E ali a gente pensa, não, aqui Deus foi um pouco intolerante, né? Um pouco incisivo demais. E aí quando a gente olha, por exemplo, para contextos como, por exemplo, o pecado de Davi, que matou e tirou a vida de um homem inocente, como, por exemplo, também a questão de como findou a vida do rei Manassés, que foi um homem terrível, a ponto de sacrificar o próprio filho em altares idólatras e no final ser justificado, ser aceito por Deus. A gente pensa, não, que Deus ele amoleceu. Mas será que é assim mesmo? Será que Deus ele é inconstante, ele oscila quando o assunto é justiça? Quero te convidar hoje a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 21 e 22. Veja comigo o que diz. Romanos 3, verso 21 e 22 diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Dentre muitos conhecedores, teólogos, pessoas que conhecem a Bíblia, há um certo consenso quando se fala sobre o livro de Romanos. Eles afirmam que é um dos livros mais importantes da Bíblia. Sabe por quê? Porque é o livro que fala sobre a justificação pela fé. Um assunto que às vezes é um pouco complicado, difícil, mas que com o estudo adequado, com a busca da presença de Deus e por meio da sabedoria do seu Santo Espírito, é possível ser sim compreendido. E quando é entendido, você entende o quão maravilhoso é o plano da salvação. Quando a gente fala sobre a justiça de Deus, a gente deve entender que, mesmo a gente sem entender as formas como Deus age e o porquê dele agir em alguns momentos da forma como agiu, a gente precisa entender uma coisa: a justiça de Deus, ela não muda. Ele não é imparcial. Ele não faz com chaves com determinadas pessoas. Esse aqui é amigo meu, uma pessoa que eu gosto, então eu vou agir dessa forma. Esse daqui eu não fui com a cara dele, eu vou lidar dessa forma. Assim é a justiça humana. A gente vê isso muito, por exemplo, dentro do cenário político, certo? E aí a gente vê que Deus não age dessa forma.
Deus ele é justo e a justiça faz parte do caráter dele. Não tem como separar uma coisa da outra. Davi, então, em que momento a gente pode ter base bíblica ou ver contexto que se aplicou à justiça de Deus? O próprio livro de Romanos, no capítulo 3, ele responde essa pergunta. Foi exatamente quando Jesus verteu a sua vida na cruz do madeiro, ali no Calvário, por cada um de nós. Ali a justiça de Deus foi manifestada. O versículo 23 fala que todos nós pecamos. E por todos nós estarmos em condição de pecado, deveríamos sofrer a pena do pecado. E a pena do pecado é a morte. Pois todo aquele que pecar, certamente morrerá. Foi o que Deus disse desde o princípio da criação desse mundo. E ele fala mais à frente, num período do Novo Testamento, que o salário do pecado é a morte. Porém, nós sabemos, nos dias atuais, que eu e você temos acesso à salvação. Nos foi concedido a graça, mas houve um preço. Alguém teve que pagar o preço do pecado. Alguém teve que arcar com o preço da justiça. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Como a gente viu no dia de ontem, de maneira voluntária, ele se esvaziou de algumas coisas, para assim estar na medida certa, para poder pagar o preço do meu e do seu pecado. A pergunta que eu faço, e eu encerro esse momento fazendo essa pergunta é: o que você vai fazer após saber que outra pessoa pagou o preço, cumpriu a pena do meu e do seu pecado? Eu e você precisamos entender que por conta que eu e você fomos justificados, isso não quer dizer que nós temos liberdade para viver a nossa vida de maneira dissoluta, de maneira aprazível aos nossos olhos. Não. Eu e você precisamos refletir, porque o preço foi alto e foi pago. Não é porque eu e você temos acesso à graça que nós devemos viver como se nada tivesse acontecido. Nós devemos sim refletir. Devemos ser gratos, com certeza. Agradecer a Deus por Ele ter nos justificado, por Ele ter provido para mim e para você um substituto perfeito. Um substituto que encaixava perfeitamente naquilo que era requisitado para o cumprimento da lei. Então, que no dia de hoje, essa possa ser a nossa reflexão. Deus é justo. Deus foi justo no passado, Deus foi justo no presente e Deus continuará sendo justo no futuro. Pois esse é uma das características que define quem é Deus. Tá bom? O nosso encontro está marcado para amanhã. Papai do céu te abençoe no dia de hoje. E volta mais uma vez e vem junto comigo ter um momento com Deus. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.